Fala, Fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo a derrota do Corinthians aí contra o Fluminense ontem na Neoquímica Arena, né? Não deu pra gravar ontem o vídeo, né? Acabei indo na partida. A partida começou tarde, né? 21h45, ficou foda de gravar, né? Enfim, cara, tem muito mais coisa pra falar além da partida, né? O Corinthians não jogou nada, foi um jogo terrível, assim. Fazia muito tempo que eu não ia na arena e via um jogo tão ruim, tá, cara? Porque o que acontece? Quem pegou ali a época de 2018, 2019 do Corinthians ali com o Fábio Carille, né? Depois com o Jair Ventura e tal, né? Osmar Loz. Diversos jogos na arena era muito ruim, né? Porque o Corinthians, embora tivesse uma defesa bem consistente, o sistema ofensivo do Corinthians praticamente era nulo, né? Você tinha dois ataques por jogo, rezar pra ter uma bola parada e alguém fazer um gol de cabeça, porque assim, não acontecia nada no jogo, era um marasmo completo, né? Assim, é um teste de fidelidade mesmo ali com o Corinthians, né? E 2022 eu acabei indo em algumas partidas esse ano e tava bom de ir pra ver os jogos e tudo mais, né? Só pra falar, né? É sempre bom ir ver o Corinthians, tá? Eu tô falando assim que você quer ver uma partida de futebol, não é agradável, tá ligado? Ontem foi uma dessas partidas. O primeiro tempo foi muito ruim, tá? É, O Fluminense logo faz um gol na primeira subida que eles têm, arranja um escanteio, tem um cruzamento no primeiro pau, desvia no Fagner e o cara faz o gol, o Cano faz o gol ali no segundo pau, né? Completando para dentro do gol. E assim, tanto o Fluminense quanto o Corinthians não atacaram mais. O Corinthians foi ter chance já no final do tempo já e chance assim, né? Teve alguns cruzamentos ali em escanteios que o Balbuena desviou, teve um bate-rebate na zaga, mas assim, nada. De resto, o Fluminense ele ficou tocando a bola, né, naquele estilo de Diniz, prendendo bastante o jogo, né? E o Corinthians só tinha algum tipo de chance de bater de volta, né, no Fluminense quando conseguia finalmente fazer a marcação alta ali, roubar alguma bola ou outra. Teve até essas oportunidades, né? O Corinthians chegou a roubar. O Corinthians são umas estatísticas aí que talvez seja o time que mais, acho que é o time que mais rouba a bola no campo de ataque, mas quase sempre o Corinthians não aproveita, né? Essa característica do time, né? E o Fluminense que tem essa característica de sair jogando meio perigoso ali, né? Condiciona bastante essas roubadas de bola, né? A nota triste desse primeiro tempo foi a lesão séria, parece que foi uma lesão séria do Gustavo Silva, não sei se ele zoou lá os ligamentos igual do Paulinho, não ouvi as notícias ainda, mas ele saiu com 1 minuto de jogo, entrou o Ramiro, né? E depois o Renato, já no final da primeira etapa, sentiu a coxa, parece, acabou entrando o Juliano, né? E aí, cara, você olha pro banco do Corinthians, que já não tinha à disposição o Maicon, que tá fazendo fortalecimento, parece, né? E o Yuri Alberto suspenso, os dois jogadores entráveis já estavam na partida, né? Então, enfim, o Corinthians aí que esqueci de falar, a escalação foi a campo com Cássio, Fagner, Gil Balbuena, Fábio Santos, né? Praticamente linha de defesa completa, Fausto de primeiro homem, mais à frente do Queiroz e o Renato, na ponta esquerda o Vital, na ponta direita o Gustavo Silva e no comando do ataque Roger Guedes, né? Empurrado para lá pela suspensão do Yuri, né? O Vital acabou cumprindo essa função. Mas enfim, não acabou acontecendo nada nesse primeiro tempo, né? Um jogo ruim. Fiquei bastante irritado com o Voaden, né? Que apita de muito longe. O Fábio e o do Cruzeiro, ó, do Fluminense, o goleiro, fazia a cera com a bola na mão, cara. Assim, passou uns 10 segundos várias vezes ali. O Voaden não faz porra nenhuma, né? Enfim. E acabou assim a primeira etapa, né? Eu achei o Fagner no jogo muito mal, tá? Parece estar pesado. O time todo do Corinthians parecia desmotivado, mas o Fagner em si parecia que ele não queria estar em campo, né? O Fagner que é ídolo do Corinthians e tudo mais, mas tem algumas vezes que fica foda, né, cara? Assim, fica no jeito dele de jogar ali que ele não tá muito afim, né? E aí pro segundo tempo entrou o Bruno Mendes no lugar do Balbuena. O VP depois disse na coletiva que o Balbuena também havia sentido, né? Entrou aí o Bruno Mendes no lugar dele, né, cara? Enfim, o segundo tempo também muito mal do Corinthians, não criou absolutamente nada, não teve forças, né? O banco também estava muito enxuto. Como eu disse, as peças que poderiam ter entrado já entraram e foram neutralizadas pelo Fluminense, muitos erros de passe, né? Pode ser ainda reflexo da final contra o Flamengo na Copa do Brasil, pode ser reflexo aí do que vai acontecer com o Vitor Pereira, se ele fica ou sai, mas enfim, o Corinthians jogou muito mal. E o Fluminense, cara, sem fazer muito esforço, começou a ver que o Corinthians não estava oferecendo nenhum tipo de perigo, tipo zero. O toque de bola que começou lá atrás deles começou a rondar um pouco mais a área do Corinthians, né? E numa jogada que o Fluminense fez bem de bonde, o Corinthians
não tentou em nenhum momento roubar a bola. O Fluminense cruzou e o Cano fez um belo gol, cara. Tava vendo o jogo ali na lateral, na leste, né? O cruzamento veio muito alto, eu falei, pô, se ele conseguir fazer esse gol, ele vai ser foda, né? E ele conseguiu, ele pegou a perna cruzada ali, né? Pegou de trás, assim, um sem pulo. A bola passou debaixo do Fábio e do Cássio e fez Fluminense 2, né? Chute cruzado. Fluminense 2, Corinthians 0, matando a partida, né? E aí eu fiquei até com medo do Corinthians tomar mais gols, tá? Não pelo Fluminense estar muito melhor, mas como o Corinthians não oferecia perigo, na primeira que o Fluminense foi, onde ficou só se resguardando, né? O resto do primeiro tempo todo. Fez o gol, falei, pô, pode abrir a porteira. Teve mais uma oportunidade, tô pra fora ali, mas o Fluminense também segurou o jogo, né? Depois o Vitor Pereira ainda faz duas substituições. Ele saca o Ramiro, né? O próprio Ramiro que estava cansado, né? Que entrou no jogo, bota o Rony. E ele também colocou o Giovani no lugar do... Acho que foi no lugar do Fagner, tá? Foi no lugar do Fagner. Aí ele deixou o Duqueiroz foi fazer a lateral direita, né? Ficou Mendes, Gil e Fábio Santos. Mais à frente o Fausto, junto com o Rony e o Juliano. Aí na ponta esquerda o Roger Guedes foi pra lá, no comando do ataque ficou Giovani e o Matheus Vital foi pra ponta direita. Mas assim, sem sucesso, né? O Corinthians tem um esticão que ele dá já no final do jogo. Não sei se foi o Duqueiroz que correu, se foi o Rony, eu não lembro agora. Ele cruza na área, acho que é o Giovani que dá um carrinho, o Fábio faz uma boa defesa. Foi a única chegada do Corinthians efetivamente, tá? Já nos 40 e poucos já e acabou. Fluminense 2, Corinthians 0. Pô, partida lamentável aí do Corinthians, né? E aí, cara, o que roubou a cena foi a coletiva de Vitor Pereira com o Duílio Monteiro Alves, né? O presida do Timão, né? Tava a expectativa de que como o Duílio ia participar da coletiva, né? Porque a coletiva geralmente tem só o Vitor Pereira, né? Algumas vezes vai outro jogador, geralmente em competições da Conmebol, né? Na partida contra o Santos lá, o Roger Guedes esteve lá, achei diferente. Mas enfim, o Duílio tá uma expectativa se ele ia anunciar, né? Que se o VP ficou ou não. O VP nas últimas coletivas tinha deixado no colo do Duílio essa decisão, né? Falou que tinha que resolver umas fitas aí. E aí o Duílio chegou e não resolveu nada, né? Disse que vai ter a resposta no final do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians tem compromissos aí pelo Campeonato Brasileiro, não está matematicamente classificado para a próxima Copa Libertadores de maneira direta, que aparentemente o foco do... Aparentemente não, né? Tá claro já, né, que o foco do Corinthians e do Duílio é essa classificação de maneira direta, deixou bem claro, né? E que só vão falar sobre a continuidade ou não do Vitor Pereira após isso. Cara, o que eu tenho a dizer? Eu era do time que... Eu achava que o Corinthians tinha que resolver esse problema assim o mais rápido possível. Já define 2023 e tudo mais, não vai ficar, cai fora, beleza. Só que depois eu comecei a refletir, né? Que assim, os jogadores do Corinthians já estão desmotivados, né? Eu acho que o Vitor Pereira não vai ficar, tá? Independente do motivo que ele vai sair ou não, eu acho que se ele falar agora que vai sair fora, podia ser um desastre pro Corinthians. Não sei como é que vai afetar a moral dos jogadores, né? Que já está afetada, né? Mas, por exemplo, você pega aí 2019 para 2020. O Corinthians manda embora o Carille, né? Fica com o Coelho. E aí o Thiago Nunes acerta com o Corinthians, mas só vai assumir em 2020. Acho que são os 9. Acho que são os 9 jogos, né? Pô, de completo marasmo ali no Corinthians, né? Onde prejudicou totalmente a preparação para 2020 e tem o desastre da pré-Libertadores no começo daquele semestre, né, cara? E você tem outros momentos também, o próprio Silvinho, que não era unanimidade pela torcida, era até uma grande rejeição. Seria o momento ideal de mandá-lo ele embora e trazer um técnico melhor para 2021, com um elenco mais reforçado. Obrigado pelo serviço prestado ao Silvinho e por ter participado dessa reconstrução ali inicial do Corinthians. Mas acho que era um consenso ali geral que era momento para um técnico melhor, né, cara? Na 2021, o Silvinho foi o único que aceitou. Legal, gratidão, mas o Corinthians tinha que pensar melhor. Então, assim, a torcida e eu mesmo fica com esse pé atrás, né? Pô, tá faltando planejamento e tudo mais, né? E o Duílio, ele deixou isso claro, que já estão se planejando para 2023 e tudo mais. Então, assim, ele disse, né? Não são palavras minhas, não são rumores. Eu custo muito acreditar em craque Neto, em notícia de que o Vitor Pereira quer ficar, agora não quer ficar. O que eu entendo eu acho que há uma questão familiar ali, tá bem claro. A mãe do Vitor, a sogra do Vitor tá com Alzheimer lá, ele tá uma cota fora de Portugal, né, da família dele, mas ele também deixa bem claro que ele ficou os últimos 12 anos assim, a carreira inteira de treinador é desse jeito, o cara rodou o mundo, enfim,
Também tem a questão dos outros membros da comissão técnica, né? Que também tem família e tudo mais. Então, essa questão familiar pesa, né? Bom, eu não sei o quão crítico está. Parece também que o Vitor gosta do Corinthians, ama o Corinthians, né? Quer ficar no Corinthians, mas tem essa questão, né? E aí teve o repórter, o Marco Belo, que sempre faz umas perguntas bem idiotas, né? Pra falar a verdade. Fez uma pergunta totalmente descabível, né? Depois da explicação do Duílio, o Vitor Pereira foi bem incisivo, dizendo que não ia falar sobre isso, que estava explicado, que só vai ter resposta após o Campeonato Brasileiro, né? E aí o cara fez uma pergunta muito idiota, super machista lá, o Marco Belo, perguntando quem é que mandava em casa, se era ele ou a esposa. O Vitor, bem polido e elegante, né? Pensei que ele ia dar no meio do cara, merecia ali um vai se fuder, vai tomar no seu cu, mas ele foi educado e respondeu que não ia responder esse tipo de pergunta, né? Enfim, mas assim, esse é o momento do Corinthians, né? Que tem agora novos problemas para encarar o Goiás. Já falei isso desse do Vitor Pereira, se ele ficou não, vaga da Libertadores que precisa ser encaminhada. Mas agora ele tá sem Gustavo Silva e Renato, né? Eu peguei aqui o elenco do Corinthians. Esses jogadores aqui que eu peguei são jogadores que jogaram durante todo o Campeonato Brasileiro ou foram opções no banco, né? Então assim, ó, o Corinthians tem à disposição pro gol Cássio, Matheus Donelli e Carlos, né? Beleza? Pra zaga tem o Raul, o Gil, o Robson, o Robert, o Bruno Mendes e o Balbuena. Todos aqui, exceto o Balbuena, que parece que sentiu a coxa, não sei se ele vai jogar contra o Goiás, estão à disposição. Pra lateral direita, você tem o Fagner, o Ramos tá com Covid, né? Não foi relacionado, não sei se volta pra pegar o Goiás, e o Ramos também não tá bem. E o Léo Maná. Pra lateral esquerda tem o Piton, o Fábio Santos e o Bruno Melo, aqui não é um problema pra jogar, eu tenho minhas restrições com todos eles, mas enfim. Pra volante tem o Duqueiroz, Paulinho, Maicon, Cantígio, Rony, Xavier e Ramiro. O Paulinho tá machucado a mocota, já não volta esse ano mesmo, o Maicon tá em fortalecimento, a gente não sabe. Aí o Cantígio, o Rony e Xavier não dá pra contar com esses caras, fora que o Xavier tá machucado também. E o Ramiro é um bom reserva, né, cara? Faz o bico de ponta ali, mas enfim, não dá pra segurar a bucha, né? Pros meio-campistas tem o Renato, o Juliano, o Matheus Araújo, o Biro e o Breno, né? Esses últimos três da base só jogam em última instância, né? E agora sem o Renato só tem só o Juliano. Pra ponta tem o Gustavo Silva, o Adson, o Wesley, Roger Guedes, Matheus Vital. E Gustavo Silva tá machucado, o Adson tá machucado, o Wesley da base mal entra, né? Como eu disse, é só quando não tem nenhuma outra opção. O Roger Guedes tá ativo e o Vital também. E pro comando do ataque você tem Júnior Moraes, que não joga há anos, o Felipe, que é da base, é fraco, o Giovani, que é da base, e enfim, entra de vez em quando também o Arthur Souza, que também é da base, teve uma oportunidade além do Yuri Alberto, né? Então assim, de novo aquela questão que a gente sempre fala, o elenco do Corinthians é bom? É bom se tiver todas as peças disponíveis, e isso ficou claro nas partidas que teve da Copa do Brasil. Quase todas elas o Corinthians teve seus jogadores à disposição e conseguiu refletir em campo, né? E não é só ter o 11 inicial, o Vitor Pereira bate bastante essa tecla, eu acho inteligente, que é a questão de ter peças para botar uma lenha no jogo, mudar o jogo de alguma forma, né? Então vamos ver como é que o Vitor vai montar esse time agora sem ponta praticamente, você tem só o Matheus Vital e o Roger Guedes, vai ter que ser isso, né? E enfim, agora sem o Renato também fica complicado. Tomara que a gente consiga logo encaminhar essa classificação, os jogadores botem a cabeça no lugar. E, enfim, essa é a situação do Corinthians no momento, né? Tá um clima ruim até, né? Por causa da perca da Copa do Brasil, né? Tá esse clima de luto ainda, essa indefinição do Vitor Pereira. Eu senti que o Duílio tentou botar panos quentes nessa história, embora não resolva o problema ainda. Mas enfim, né? É isso, né? Enfim, pessoal, se vier até aqui, né, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, não deixem de passar no Loucos do Bando que a gente tem vídeos lá e vai Corinthians!